As cartas de tarô não contam apenas o futuro. Eis o que elas revelam sobre o passado. De suas origens no jogo até se tornar uma tela para artistas, o tarô passou por uma última transformação no século XVIII, antes de seu renascimento como uma ferramenta espiritual na década de 70. Com imagens misteriosas como o enforcado ou o hierofante, as cartas de tarô inspiraram contos fantasiosos sobre sua origem. Associado hoje à adivinhação, o tarô é frequentemente assumido como tendo suas raízes no leste asiático. Pesquisadores agora acreditam que as regras do tarô não estão na China ou na Índia, mas na Itália da era renascentista. Começando sua vida como um jogo de cartas para a elite italiana, o uso do baralho de tarô para adivinhar o futuro veio muito mais tarde. Em sua longa evolução, o tarô manteve uma certa constante, sua adaptabilidade. Como Helen Farley escreve em A Cultural History of Tarot, o tarô evoluiu e foi acomodado dentro das correntes culturais de diferentes épocas. O uso inicial do tarô refletiu críticas ao poder da Igreja Católica. Mais tarde, no início do século XIX, as cartas marcaram um afastamento do racionalismo para abraçar o misticismo. Esse papel ressoou durante a convulsão da pandemia de gripe espanhola e 2 guerras mundiais. Embora o tarô seja uma invenção europeia, os jogos de cartas dos quais ele derivou foram criados na China, depois se espalhando para o oeste, para o mundo árabe e islâmico. Chegando à Itália na década de 1300, provavelmente do Egito, os jogos de cartas logo se tornaram populares entre todas as classes sociais da Europa. Um baralho sobrevivente do Egito, encontrado no palácio de Topkapi, em Istambul, rotula as cartas da corte como reis, mas não representa a figura humana. Os primeiros baralhos europeus, por outro lado, apresentavam imagens de pessoas, profissões de estoque, como peixeiros ou clérigos, bem como reis, rainhas e valetes familiares dos baralhos modernos. As cartas de baralho apareceram pela primeira vez na China no século IX. Várias teorias surgiram para explicar seu uso original, seja como uma forma inicial de dominó ou como dinheiro de mentira em jogos de azar. A Europa medieval geralmente encontrou bens e costumes da China e de outras regiões orientais quando se espalharam pelo mundo árabe e islâmico. Os primeiros baralhos de cartas importados para a Europa, portanto, vieram da dinastia mameluca no Egito por meio de portos como Veneza. Consideradas um costume islâmico, as cartas eram às vezes chamadas de baralho do sarraceno. Os baralhos mamelucos eram geralmente organizados em 4 naipes, como espadas, bastões de polo, copas e moedas. Os europeus inventaram uma variedade estonteante de naipes e trunfos em uma tempestade de improvisação da qual surgiu o taroque, mais tarde conhecido como tarô. Processos de impressão mais baratos, como técnicas de xilogravura, levaram à produção em massa de cartas, facilitando a disseminação do tarô por toda a Europa. Na década de 1370, logo após sua aparição na Europa, os jogos de cartas começaram a atrair a desaprovação da Igreja. Vistos como uma atividade frívola associada a jogadores, foram feitas tentativas para proibi-los. Arquivos da cidade registram tentativas de proibir jogos de cartas em Florença e Paris na década de 1370 e em Barcelona e Valência na década de 1380. Na prática, proibir cartas era difícil de impor, e o jogo de cartas prosperou apesar disso. Em particular, esses jogos eram populares entre a aristocracia, que tinha seus baralhos intrincadamente pintados à mão e mantidos em caixas lindamente decoradas. Um jogo jogado por todas as classes sociais incluía certas cartas com o poder de superar ou triunfar sobre outras. A palavra triumph foi posteriormente encurtada em inglês para trump. O primeiro indício do surgimento do tarô aparece em uma carta escrita em 1449, de um capitão militar veneziano à rainha de Nápoles, Isabel de Anjou, oferecendo-lhe um baralho especial de cartas. A carta descreve o jogo como um novo e requintado tipo de triunfo, idealizado 30 anos antes por um jovem príncipe de Milão, o duque Filippo Maria Visconti. Visconti, explica a carta, encomendou a um pintor aclamado Michelino da Bezzoso a pintura das cartas com o maior artifício e ornamento. O baralho não sobreviveu aos séculos,
mas se acredita que incluía 16 divindades clássicas, divididas em 4 ordens: virtudes, riquezas, virgindades e prazeres. Vênus, por exemplo, estava na ordem dos prazeres e Apolo nas virtudes. Os historiadores acreditam que a descrição da carta do baralho marca um estágio de transição entre o baralho padrão da era renascentista e o desenvolvimento do baralho de tarô reconhecível hoje. Outros baralhos formativos na história do tarô incluem o baralho Visconti Sforza, encomendado pelo genro de Visconti, Francesco Sforza. Na década de 1440, outro baralho surgiu na cidade italiana de Bolonha, desenvolvido pelo nobre Francesco Fibbia. Este baralho de 62 cartas foi usado para jogar o que estava se tornando conhecido como tarocchi, um jogo que, à medida que se espalhava pela Europa, ficou conhecido em francês como tarô. A popularidade do tarô na era renascentista provavelmente não é uma coincidência. Como o autor Farley observa, a Renascença foi caracterizada pelo gozo do prazer mundano e um crescente senso de independência e expressão pessoal. Em meio ao brilho de sua arte, a Itália renascentista também foi flagelada por guerras, enquanto as exibições de pompa e riqueza da igreja provocavam desdém. Os designs das cartas de tarô emulam essa turbulência. O baralho Visconti Sforza reflete a prevalência da corrupção dentro da igreja e a proximidade da morte violenta e súbita. Uma das imagens no baralho é um esqueleto segurando um arco e flecha. Apesar da violência de tais imagens, por 200 anos o tarô foi, no entanto, um jogo. Então, na França do final do século XVIII, ele passou por uma transformação. Como uma reação ao racionalismo consagrado no Iluminismo, o esoterismo estava se tornando mais popular. Após a campanha de Napoleão no Egito no final dos anos 1700, esse esoterismo foi alimentado pelo fascínio por todas as coisas egípcias. A suposição popular de que o tarô é um artefato de sabedoria antiga é em grande parte obra de escritores franceses do século XIX, especialmente Antoine Court de Gebelin, que caiu sob o feitiço da egiptomania. Ele teorizou que o tarô surgiu de um antigo sacerdócio egípcio, usando o livro de Thoth, que foi forçado a esconder seus segredos em um jogo para garantir sua sobrevivência. Do outro lado do Canal da Mancha, membros da ordem mística Golden Dawn redesenharam o baralho de tarô. O ocultista Arthur Edward Waite e a ilustradora Pamela Colman Smith criaram o baralho Waite-Smith no início dos anos 1900, ligando-o aos mistérios do Graal, as histórias medievais centradas no paradeiro do cálice usado por Jesus na última ceia. Nos anos seguintes à Primeira Guerra Mundial, muitos europeus e norte-americanos recuperaram o interesse pelo espiritualismo para se reconectar com entes queridos perdidos na guerra. Como uma ferramenta de adivinhação, o tarô tornou-se popular novamente. O poeta americano T.S. Eliot baseou-se nas cartas do tarô em seu poema de 1922, The Waste Land, uma crônica da praga espiritual do pós-guerra. Uma das personagens do poema, Madame Sosostris, é uma cartomante. Seu nome é semelhante ao de um faraó da 12ª dinastia, refletindo a percepção de que o tarô era egípcio. Aqui está o homem com 3 cajados e aqui a roda, e aqui está o comerciante de um olho e esta carta. O que está em branco é algo que ele carrega nas costas, que me é proibido ver. Não encontro o enforcado. Na década de 1970, o movimento New Age se posicionou como uma força pela paz no tumulto e na tensão da Guerra Fria. Mais uma vez, o papel do tarô mudou para refletir os tempos. Sua função anterior como base para a adivinhação e espiritualismo foi reaproveitada para a autocura. Nos últimos anos, o tarô voltou mais uma vez à vanguarda cultural, apontando para uma nova necessidade de sabedoria espiritual. À medida que a demanda por encontrar fontes mais holísticas de suporte para a saúde mental aumentou, as pessoas estão se voltando para o jogo. O baralho padrão de 78 cartas é considerado por seus jogadores como um meio de aumentar a consciência das emoções das pessoas, em um período de ansiedade global. Os baralhos de tarô estão disponíveis em uma variedade ilimitada de temas populares,
refletindo um desejo eterno por imagens que sejam ao mesmo tempo relacionáveis e uma fuga da realidade. Durante a turbulência e as guerras da Renascença, os primeiros usuários do tarô encontraram um consolo semelhante. O que você achou? Deixe sua opinião abaixo nos comentários. Ela é muito importante para o canal. Se você gostou do conteúdo, compartilhe o vídeo com seus amigos e conhecidos. Um forte abraço. Nos vemos em breve. Até lá.